E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas do canal Ponto de Vista, canal onde abordamos diversos assuntos referentes ao comportamento humano, seja ele em sociedade ou em comportamento humano individual, a fim de ajudar vocês a rever as atitudes que vocês estão tomando e a criar um pensamento um pouco mais crítico e um pouco mais próprio, né? Livre de influências da sociedade. Fechou? No assunto de hoje a gente vai falar sobre os certos e errados, seja do ponto de vista social, do ponto de vista individual ou principalmente do ponto de vista lógico, ou como eu gosto de chamar, o ponto de vista humano, né? Que é na minha opinião, é o principal. Vocês vão ver por quê. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar a vocês que eu não sou nenhum estudioso e nem tenho muitas referências de autores que abordam os assuntos que eu falo aqui no vídeo. Eu simplesmente vivo numa sociedade e analiso de forma crítica o comportamento das pessoas e já digo que eu sou aberto a ouvir novos pontos de vista e se precisar vocês verem alguma coisa que eu falei aqui que não faz muito sentido, que vocês têm outra opinião, ou se vocês quiserem adicionar alguma coisa às coisas que eu tô falando nesse vídeo, sintam-se à vontade e é isso. O que a gente entende por certo e errado? Quando a gente é criança, a gente recebe o tempo todo orientação dos nossos pais sobre o que é certo e o que é errado. Ou o que a gente pode fazer ou não, né? Por exemplo, filho, é errado comer doce antes do almoço porque faz mal, você vai ficar com lombriga. Ou, filho, é importante comer salada, é certo comer salada. Essas são coisas válidas, né? Mas tem muitas coisas também que nossos pais ou as pessoas que nos criou falam pra gente que não tem muito sentido. Tipo, filho, o que eu tô falando é certo porque sim e não ouse me questionar. Não ouse me questionar, pra mim é a frase mais errada que existe na face da Terra. Mais pra frente eu vou tentar gravar um vídeo mostrando os erros e os acertos que os pais cometem ao tentar educar os filhos. Mas voltando aqui, com o passar do tempo a gente vai crescendo e tendo de escolher por conta própria as coisas que a gente vai considerar como certo e o que a gente vai considerar como errado. Mas lógico que essa consciência de certo e errado, ela vai se adaptando ao longo da nossa vida, de acordo com as novas experiências que a gente vai tendo ou novas informações que a gente vai adquirindo. Não é sinal de fraqueza você mudar sua opinião, e sim é um sinal de evolução. Existe um senso comum de certos e errados que vem de costumes, vem passando de geração em geração, e que muitas vezes não tem fundamento lógico e que não passariam de simples opinião se não tivessem sido impostas por instituições influentes ou pessoas influentes, né? Como por exemplo a igreja ou alguns líderes de governo, né? Quem sabe? Um exemplo fácil disso é aquela ideia de que homem tem que passar aquela imagem de força, de virilidade, enquanto a mulher ela tem que passar aquela imagem de fragilidade, de vulnerabilidade, né? Que precisa da ajuda do homem para se sustentar, para se defender, até mesmo para ser feliz. Existem muitas situações onde o certo e errado do ponto de vista social reina, que vai desde formas como você deve se vestir, até mesmo o que você deve fazer para ter um bom futuro. Geralmente pessoas conservadoras adotam e replicam esse ponto de vista social de certo e errado, né? E quando eu digo pessoas conservadoras, eu não estou querendo dizer só aquela pessoa adulta ou aquela pessoa velha que é mais mente fechada, né? Que não se abre muito pro novo, mas também pessoas jovens, que muitas vezes estão sendo influenciadas por esse conservadorismo irracional. Então por isso é importante a gente rever nossas atitudes para ver se a gente não está praticando essa cultura comportamental ruim. Aí você pode me perguntar então, mas como eu vou saber o que é certo ou errado se não buscando na sociedade? Primeiramente, calma. E segundamente, a gente tem que entender que a sociedade também não é esse monstro assim que às vezes pode parecer, que é só errado e que a gente tem que fazer tudo diferente do que eles falam, né? Tudo diferente do que tá ali fácil. Não é bem assim. Cabe a gente analisar quais atitudes que a gente toma que são coerentes com o certo e errado do ponto de vista lógico, o ponto de vista humano. O certo e errado do ponto de vista lógico considera julgar se as atitudes ou ações que a gente vai tomar vão prejudicar nós mesmos ou prejudicar outra pessoa, seja física ou psicologicamente. Porque se sim, você pode considerar essa atitude como uma atitude errada. Mas calma, que veremos já já que existem ainda duas exceções do meu ponto de vista. Um exemplo comum de erro que as pessoas cometem, às vezes sem perceber,
é quando você julga uma pessoa por ela ser diferente daquilo que você é acostumado a fazer, né? Seja na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, ou até pior, uma característica física da pessoa. Como, por exemplo, sei lá, você falar pra pessoa, você tem um nariz feio, você tem a boca feia. O que a pessoa vai fazer em relação a isso? Você vai pagar uma plástica pra ela? Garanto que não. Você só vai fazer a pessoa pensar que todo mundo é um otário, assim, quer dizer, que é superficial assim que nem você tá sendo e que só dá atenção para o externo, para o que tá ali à mostra. E esquece que existe um ser humano ali dentro, uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa que tem muito a oferecer. Você tem noção de como isso pode afetar o psicológico de uma pessoa? A insegurança, por exemplo. Só quem é inseguro sabe o quanto isso é difícil, sabe? Quanto isso atrapalha na evolução, como isso retrai. Então, bora prestar mais atenção em qual certo e errado que a gente está considerando, né? Pra gente não acabar sendo pessoas tóxicas, pessoas maldosas, muitas vezes sem querer, né? E lembrando que, por lógica, ninguém quer estar perto de uma pessoa tóxica ou uma pessoa maldosa, né? Imagine eu querer estar perto de alguém que a qualquer momento possa me atingir, sem mais nem menos, só porque ela é sem noção. Agora falando do certo e errado do ponto de vista individual, é basicamente você pegar o ponto de vista social e o ponto de vista lógico e criar seu próprio conceito, consequentemente definindo assim o seu caráter. E por isso eu acredito, inclusive, que o certo e errado do ponto de vista individual seja um dos aspectos que torna cada ser humano único. Agora, como a gente já viu, sempre antes da gente fazer alguma coisa, analisa se o que você vai fazer não vai prejudicar de alguma forma você mesmo ou alguma outra pessoa, né? Porque senão, vá em frente. Faça mesmo, seja mais você, seja livre para agir do jeito que você quiser e foda-se todo mundo, foda-se a opinião dos outros. Mas agora, se você vê que essa atitude que você for tomar vai prejudicar de alguma forma alguém, espera, calma. Porque você se lembra que eu falei que tinha aquelas duas exceções, do meu ponto de vista, logicamente? A primeira exceção é, se a coisa que você for fazer for para te tornar uma pessoa feliz, mas esse ato em específico vai contrariar alguém, como por exemplo uma tatuagem, porque quando você for falar para sua família que você vai fazer uma tatuagem, mas eles vão surtar na certa. Mas para muita gente, fazer uma tatuagem ou mudar o corte do cabelo significa o início de uma mudança. Eu sei disso porque foi assim comigo. Quando eu fiz minha primeira tatuagem, foi exatamente por esse motivo que eu era uma pessoa extremamente certinha, sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, esse é modelo de sociedade. Não falava palavrão, não bebia, não ouvia música indecente, mas acontece que ser daquela maneira estava me bloqueando de viver. Eu não estava me sentindo satisfeito, sabe? Eu estava me sentindo agoniado. E foi depois que eu fiz isso que eu comecei a mudar, sabe? Que eu comecei a me libertar mais. Inclusive, ó, meu orgulho aqui, ó. Mas essa não foi a primeira, não. A primeira foi uma que eu tenho aqui no braço. E além dessa do braço, vocês já viram no vídeo que eu tenho mais uma aqui, né? Depois eu mostro minha tatuagem para vocês, se vocês tiverem interesse de ver. Um outro exemplo, ainda tratando dessa primeira exceção, é se um dia você se assumir gay. Acho que nem preciso comentar muito, né? Como é que pode ser a reação dos seus familiares, né? A primeira coisa que sua mãe vai falar, com certeza vai ser: ah, filho, mas eu queria que você me desse um neto, sabe? Eu tinha esse sonho. E aproveitando esse gancho aqui, pais, não tentem viver a vida dos seus filhos, tá? Porque vocês podem se decepcionar muito. Seu filho não é você. Ele tem as próprias vontades dele e os próprios objetivos dele. Então não fica, sabe, tentando botar pilha, porque você pode se decepcionar muito e ainda atrapalhar o desenvolvimento do seu filho, tudo bem? Mais pra frente eu posso fazer um vídeo falando disso também. Se vocês quiserem, comentem aqui, né? Mas é isso aí, vamos seguir. Último exemplo tratando dessa primeira exceção é: se um dia você resolve assumir um relacionamento com uma pessoa que seus familiares não vão muito com a cara, ou que por algum motivo sua família não aprove, mas essa pessoa é uma pessoa que te deixa feliz e que acima de tudo te trata com respeito. Se você tá num relacionamento onde a pessoa não te trata com respeito, não fica, sabe? Não, mesmo que a pessoa te faça feliz, te traga bons momentos, mas se a pessoa não te respeita, se respeite e saia dessa. Tudo bem? Mais pra frente a gente vai fazer vídeo falando disso aqui também. Então se inscreve aí pra você não ficar perdendo as coisas que eu vou lançando, tudo bem? Agora a segunda exceção, ela é referente a negócios.
onde muitas vezes você vai ter que prejudicar uma pessoa para não ser prejudicado. Como, por exemplo, um chefe que tem de demitir seus funcionários porque, sei lá, por algum motivo a empresa não está mais conseguindo suportar, pagar a quantidade de funcionário que ela tem, ou até mesmo o chefe achou um funcionário com uma qualidade melhor. Isso é um exemplo claro de uma situação onde uma pessoa vai ser prejudicada pela ação da outra, só que não tem o que fazer, né? Nessa última exceção do mundo dos negócios, o ponto de vista de certo e errado individual é o ponto de vista que reina, né? Porque cada pessoa vai analisar até onde vale a pena diminuir esse lado humano dela para conseguir conquistar as ambições dela, né? Porque até mesmo naquele exemplo, né, que eu dei do chefe que demite o funcionário por algum motivo, pode ser relativo, né? O chefe pode tomar outra decisão. Se o chefe não quiser ser tão duro e demitir a pessoa e tentar achar outras alternativas, ele pode fazer também. Para finalizar, eu gostaria de dar só mais um exemplo, que é um exemplo, vamos supor que a gente esteja numa fila de um show que vai acontecer no estádio, né? E uma pessoa lá na frente dê lugar para 2, 3 amigos dela, né? Você acharia isso certo? Vamos lá. Do ponto de vista lógico ou ponto de vista humano, né? Eu interpretaria desta maneira, já que dar fila para essas pessoas ou deixar alguém dar fila para essas pessoas não me prejudicaria consideravelmente e também ajudaria aquelas pessoas, isso seria certo, seria uma coisa certa do ponto de vista lógico. Do ponto de vista social, eu interpreto da maneira que aquelas pessoas que estão entrando ali na frente, elas não esperaram o mesmo tanto que o resto das pessoas que estão ali na fila estão esperando. Então é injusto. Então o certo seria essa pessoa ir lá para trás e esperar que nem todo mundo. Só que, do ponto de vista individual, aí é relativo. Meu ponto de vista individual nessa situação seria certo dar a fila para essas pessoas. Porque além de não estar me prejudicando, ia estar ajudando aquelas pessoas, né? Que chegaram depois por algum motivo. Às vezes pode ser que elas estivessem no trabalho, fazendo alguma coisa que não podiam sair mais cedo, né? Mas pode ter gente também que veja essa mesma situação e fala, não é justo, porque eu também tinha trabalho, eu deixei de ir no trabalho nesse dia, né? E tô aqui na fila. Por que essa pessoa também não podia ter feito isso, né? Então, finalizando, é isso, pessoal. Obrigado de verdade pelas dicas que vocês estão me dando. Algumas eu já estou tentando adaptar aqui nos vídeos, né? E vou ainda continuar trabalhando para conseguir adaptar cada vez mais, para fazer um vídeo no formato que vocês acham mais adequado. Curtam o vídeo, compartilhem e comentem. E vamos desenvolver esse canal, vamos fazer esse canal crescer junto, demorou? Então é isso, pessoal. Sejam pessoas boas, vamos tentar sempre evoluir. Vamos tentar dar o nosso máximo para mudar a nossa perspectiva, né? E sempre ver as coisas de forma mais positiva. E é isso. Sejam pessoas boas e tchau!